Quem foi Esther na Bíblia? A história de Esther é uma das mais conhecidas da Bíblia e está registrada no livro do Antigo Testamento que traz seu nome. Esther foi uma judia exilada na Pérsia e viveu durante o período de reinado de Assuero. Neste estudo bíblico, conheceremos um pouco mais sobre quem foi Esther na Bíblia. Esther era uma jovem órfã, foi criada pelo seu parente Mardoqueu. Esther é descrita como uma mulher que possuía notável beleza, tanto que foi cotada entre as mais formosas do reino. O texto bíblico também enfatiza a bravura e a lealdade de Esther com o seu povo judeu. Como Esther se torna rainha? Certo dia, o rei da Pérsia realizou uma festividade para o povo na fortaleza de Suzã. Enquanto ele dava um banquete para homens, sua esposa, a rainha Vasti, oferecia um banquete às mulheres na casa real. Em um determinado momento, o rei Assuero mandou chamar Vasti, ordenando que ela entrasse em sua presença, usando a coroa real. A rainha se recusou a cumprir tal ordem, porque muito provavelmente implicava em alguma situação desonrosa a ela. Com a recusa da rainha, Assuero a destituiu do posto. Mais tarde, ele foi aconselhado a convocar as moças virgens de boa aparência que havia em seu reino, e Esther estava entre essas jovens. Esther então alcançou favor na corte de Assuero, isto é, ela conseguiu o agrado necessário para poder sobreviver na corte. Obviamente, isso foi resultado da providência divina. Esther foi submetida a um tipo de tratamento de beleza durante 12 meses. Passado esse período, Esther foi conduzida por um dos eunucos à presença do rei. As jovens eram levadas ao rei e depois não retornavam mais a ele, exceto se o rei gostasse de alguma e a chamasse pelo nome. Foi isso que aconteceu com Esther. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. Assim, Esther foi coroada rainha no lugar de Vasti. A rainha Esther foi informada sobre o plano de Amã. Amã era um importante príncipe do Império da Pérsia. Resolveu destruir todos os judeus que havia no reino de Assuero por conta de que Mardoqueu não se inclinava perante ele. Mardoqueu contou a Esther o terrível plano de genocídio que Amã iria executar e lhe pediu que intercedesse perante o rei. A rainha Esther não podia entrar na presença do rei sem que fosse chamada, pois isso significaria colocar sua própria vida em risco. Então Mardoqueu fez com que ela se atentasse ao fato de que Deus providencialmente poderia ter determinado os acontecimentos em sua vida para que ela pudesse estar exatamente em uma posição que pudesse agir em favor dos judeus. Vale dizer que até aquele momento o rei não sabia que Esther era de origem judaica. Assim, ele não sabia que havia permitido o extermínio do povo de sua rainha. Diante da situação delicada, a rainha Esther conclamou todos os judeus a jejuarem durante 3 dias, pois ela agiria contra a lei e entraria na presença do rei. Após 3 dias, Esther se aprontou com seus trajes reais e entrou no pátio interior da casa do rei. Assuero, assentado em seu trono, viu Esther parada no pátio e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão em favor de Esther, permitindo que ela se aproximasse. O rei perguntou o que ela queria e disse-lhe que daria a ela até mesmo metade do seu reino. Esther, agindo com muita sabedoria, apenas o convidou, juntamente com Amã, para participar de um banquete que ela havia preparado. Na ocasião do banquete, Esther solicitou permissão para preparar um segundo banquete no dia seguinte. No segundo banquete, Esther revelou para o rei que ela era judia e que o seu povo estava sentenciado à morte. Esther também contou que Amã era quem tinha tramado toda aquela maldade. O rei ficou muito furioso e deixou o banquete indo para o jardim do palácio. Amã, sabendo que a situação estava extremamente complicada para ele, resolveu permanecer ali para suplicar pela própria vida a Esther.
Quando o rei retornou à casa do banquete, encontrou Amã caído sobre o divã de Ester. Aquela foi uma violação do protocolo, irreversível, pois o rei entendeu que Amã havia tentado violentar a rainha. Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Ester capítulo 7, versículo 8. Quando o rei exclamou essas palavras, logo os servos da corte entenderam que aquele era o fim da linha para Amã e cobriram o seu rosto. Amã foi então enforcado na própria forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Como o rei não podia revogar o decreto anterior, a rainha Ester conseguiu fazer com que um novo decreto, autorizando os judeus a se defenderem, fosse publicado. Assim os judeus passaram a ter o direito de legítima defesa. Como resultado disso, os judeus mataram seus inimigos e exterminaram a casa de Amã. Ao todo, foram mortos mais de 75 mil inimigos que odiavam o povo judeu. Devido a todo aquele acontecimento, foi estabelecida a festa do Purim, como uma celebração permanente em Israel. A história de Ester certamente nos leva a refletir sobre a soberania de Deus em cumprir os seus propósitos, bem como a importância de confiarmos em Deus, ainda que isto coloque em risco a nossa própria vida. Também devemos nos atentar para o fato de que devemos agir com sabedoria, sempre intercedendo a Deus, para que Ele direcione as nossas ações.